Pronto. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença, a participação, né, da professora Maria Helena Marziali, e dizer que é uma honra muito grande, né, tê-la aqui conosco, é um orgulho para a enfermagem brasileira. Então, professora Maria Helena, muito obrigada por estar aqui conosco hoje no nosso grupo do LEPIF, e apresentar. A professora Maria Helena é graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, especialista em administração hospitalar e enfermagem do trabalho, mestre e doutora em ciências, enfermagem e professora titular da Escola de Enfermagem Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ela é pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e líder do Núcleo de Estudos Saúde e Trabalho. Tem também expertise em gestão editorial, foi editora-chefe da Revista Latino-Americana de Enfermagem e presidente do Conselho Diretor da Revista Latino-Americana de Enfermagem. Atualmente, é editora associada da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional e da revista NUR Investigation Espanha, coordena a RevEnf, coleção de revistas de enfermagem da Cielo, BVS, Pirene e OPAS, e é membro do Comitê de Avaliação de Periódicos LILACs, e membro do Comitê Internacional de Avaliação de Revista de Enfermeria de Biblioteca Virtual de Saúde e Enfermeria, né? É só um resumo simplificado, porque a professora Maria Helena, né, é uma pessoa extremamente vinculada a várias áreas da enfermagem, como eu disse, uma honra muito grande tê-la aqui, professora Maria Helena, muito obrigada por dedicar esse espaço aí conosco, esse tempo de reflexão, né, sobre essa temática que eu acho que envolve a todos nós que estamos vinculados a uma instituição de ensino superior e que temos que traduzir a produção científica também em prática, né, na nossa prática cotidiana do fazer enfermagem no nosso país. Então, muito obrigada, a senhora fica à vontade, então, de apresentar. A Miriam está entrando. Eu que agradeço. Desculpa. Agradeço o convite, Maria Angélica, e a todos vocês, né? Eu acho que, e parabenizar pelo grupo, né? Eu acho que o grupo de pesquisa que tenha essa regularidade de fazer esse tipo de exercício, também trazendo gente de fora, para trabalhar as questões internas, né, que a gente acaba discutindo as questões internas, é muito importante, né? Eu também lidero um grupo e a gente também faz esse exercício, não só de analisar as pesquisas dos nossos membros, mas também de trazer pessoas de fora com um olhar, né, diferenciado em algumas questões. Bom, na minha trajetória tem acabei tendo essa expertise na área de editoração, porque quando estou na revista Latino, desde que ela começou, né, ela fez 30 anos agora, semana passada. Sim. E eu sou desde a capa, porque a gente não sabe nem como fazer a capa da revista. Então, de repente, a gente faz um curso de enfermagem, que vira pesquisador, que vira editor, que vira um montão de outras coisas, né? Uma trajetória riquíssima. Além do professor, né? E aí, sim, como eu tenho trabalhado muito com a questão de avaliação, né, de indicadores e principalmente avaliação de revistas, não só de artigos. Passei numa fase, então, de olhar do lado de lá como é que eles olham os nossos artigos, como é que eles olham as nossas revistas. E isso a gente tem trabalhado assim numa luta junto à coordenação da RevEnf, né, que é a coleção de revistas da Cielo, enfermagem, no sentido da gente ter um maior espaço, né, um maior espaço eu diria, num mercado, é um mercado, né, de publicação que ele é extremamente rígido, né, com relação a critérios, né, principalmente se a gente está lidando com base de dados. Cada base de dados tem o seu critério, ela tem o seu objetivo, tem sua missão, e geralmente não são as nossas, enquanto professores, enquanto formadores de recursos humanos, enquanto formador de conhecimento científico para desenvolvimento da área. Então, consequentemente, a gente entra muito em choque, né, com essas questões, e, às vezes, eu tenho visto os colegas ficarem na lamentação, né? Olha, porque foi feito desse jeito, olha, porque mudou o critério e agora a gente está penalizado. A gente sabe, mas a gente não sai do lugar se a gente tiver esse tipo de pensamento. A gente tem que ir à luta, né? Sim.
porque Sim. a gente tem um critério que é da base, e um critério que é da área, e um critério que é nosso. Então, o que a Sim. gente tem que trabalhar é dentro da nossa área. Aham. Né? Então, eu fui da avaliação do Qualis há alguns anos, né? Assessorando, assim, nunca fui da comissão, mas assessorando e fazia o Qualis. E, à época, a gente conseguiu que eles olhassem para a coleção Cielo, por exemplo, que é uma coleção muito mais acessível para as revistas nacionais, se a gente pensar na publicação latino-americana, principalmente, não só, né, do Brasil, Sim. de olhar para as bases que são específicas da enfermagem. E a gente tinha aí um rol de revistas bastante importante, e isso ajudou muitos programas de pós-graduação Uhum. assim, a ter uma nota melhor, a progredir na nota e na avaliação, e, consequentemente, isso trouxe mais alunos, que trouxe mais financiamento, e houve uma evolução. Sim. Bom, nos últimos anos, a gente sabe o que aconteceu, a gente está num período ainda, né, vamos dizer... Conhecimento, adaptação. ainda difícil, né, de entender e de aceitação, né? Uhum. Mas a gente acaba tendo agora um momento que a gente não tem nenhuma revista de ponta em A1 mais, né? E embora, né, a gente tenha algumas revistas bastante assim importantes para nós, não só do Brasil, da América Latina, mas também para o exterior. Haja visto o número de citações que as revistas recebem. E também a gente não consegue pensar, e não deve pensar, que a gente tem que ter uma revista boa, a gente tem que ter várias revistas boas. Exato. Porque é para escoar a produção, né? Sim. E também as revistas se ajudam. Uhum. Então, assim, diante disso, né, a gente enfrenta outras questões, que não são só as questões da área, a gente tem que olhar para fora, né? E nesse olhar, refletir as estratégias de ação, e essas ações têm que ser conjuntas. Exato. Não é um grupo de uma unidade ou um grupo, não, é enquanto área, é aí que a gente cresce. Uhum. Eu vou trazer aqui para vocês hoje algumas coisas para reflexão, Tá. tanto de produção quanto de divulgação, e aí a gente tem um período no final para a gente poder conversar, tá bom? Perfeito. Tá bom. Uhum. Perfeito. Pronto. Então, vamos lá. Espera aí. O professor Adriano também entrou, seja bem-vindo, professora Miriam, Caroline e outras pessoas que chegaram aqui conosco. Sejam bem-vindos. Só me fala depois que estiverem vendo, porque eu não vejo mais. Sim. Estão vendo? E sim. Então tá. Então a gente vai falar um pouquinho de divulgação e produção e divulgação do conhecimento científico. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa quando eu estiver falando, como eu não estou vendo mais vocês, por favor, podem me interromper, tá bom? Perfeito. Bom, então se a gente começa no método tradicional da gente fazer pesquisa, né, que é pensar, né, e nesse pensar, nessa motivação, a gente tem aí o objeto de estudo, a identificação do problema. Para isso a gente faz uma revisão da literatura, e não é mais aquela revisão só de, né, que a gente fazia antigamente, não, a gente acaba tendo que fazer dois estudos em um, porque uma revisão sistemática ou um scope review a gente precisa fazer para entender, né, as lacunas do conhecimento, mas mais do que isso, as estratégias que foram utilizadas, os referenciais metodológicos e os referenciais metodológicos. O que a gente encontra muito hoje em dia, né? Agora a gente acabou de fazer um monte de avaliação de projetos para o Universal do CNPq, infelizmente a gente encontra ainda lacunas na área de pessoas que usam referenciais, né? E muitas vezes agora a gente vê muita gente usando várias escalas de referenciais que não combinam entre si, que não dialogam. Então, assim, é muito complicado isso, às vezes de correntes filosóficas opostas, e as pessoas acabam tendo aquela coisa de citar, inclusive, no mesmo parágrafo, pessoas que diz a mesma coisa, mas não dizem, porque é o olhar que foi analisado, cada um desses objetos é diferente. Então, assim, isso assusta um pouco, né? Que é aquela questão de você pegar um pouquinho de cada um
sem olhar como é que esse estudo foi feito, para poder achar que aquele estudo vai ser o estudo ouro, né, o artigo ouro, a pesquisa ouro, que vai sustentar, vai estruturar essa sua nova pesquisa. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma pesquisa em um alicerce de argila, né? Então, isso é bem complicado. E isso serve para quê? Para a gente aperfeiçoar o problema. E aí a gente planeja, executa e divulga. Então, esse é o caminho normal que a gente faz, a gente aprendeu. Só que hoje isso só não basta mais. A gente tem algumas demandas aí que a gente ainda tem que olhar mais à frente, né? Então, quando a gente tem aqui no modelo tradicional, né, que você tem que responder a esses questionamentos, né? Então, aquela sua motivação, aquela sua curiosidade, né? Ela é relevante para quem? Né? É só para você, para o seu grupo, no local, mas ou também ele pode ser ter uma abrangência nacional ou internacional. Mas o que você quer? Aonde você quer chegar? O que isso vai mudar, né, socialmente ou dentro da área ou do conhecimento? Isso é original? Isso é outra coisa que a gente vê, né? Que muitos estudos fazem uma repetição daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já conhece. Não é porque eu estou fazendo no Ribeirão Preto, ou eu estou fazendo no Mato Grosso do Sul, eu estou fazendo em Goiás, onde é que eu estou fazendo isso? Se você tem uma estrutura muito bem feita de uma pesquisa, claro, a replicação dela é importante, porque você dá uma evidência maior para o resultado, mas tem hora que chega, tem hora que deu, né? Então, aí você precisa de inovar, você precisa de outras perguntas, né? Então, isso a gente também tem que olhar. O financiamento, hoje é muito difícil a gente fazer pesquisa sem financiamento, e o que a gente percebe? Estou falando de pesquisa robusta, eu estou falando de pesquisa que gera conhecimento, que tem evidência forte, não só pesquisa clínica, mas quando eu falo evidência, eu estou falando de impacto acadêmico, impacto social, né? E isso é muito complicado, porque você não faz em pequeno grupo, você faz em redes, você faz em grandes grupos, você faz em núcleos, você faz em laboratórios de pesquisa. Então, por isso, a chance, né, de você ter uma pesquisa financiada depende de como você estrutura essa pesquisa. Então, é bem complicado isso para quem está começando. Então, essas pessoas precisam se agregar a outros grupos. Então, as universidades e os programas que querem alavancar têm que acolher esses novos docentes de uma forma que consigam, junto, né, com aqueles mais experientes, obter esses financiamentos, né? Desde que, claro, que todos participem. O tempo que você tem é suficiente. Às vezes a gente vê projetos lindíssimos, mas que não dá para fazer no mestrado, né? E aí você chega num resultado que não vai nem para frente nem para trás. Era aquela coisa da enfermagem que a gente tinha. Olha, nós vamos fazer um instrumento para aferir tal dado, né? Tal variável. Só que você conseguia fazer no mestrado até a construção dele, né? Com referencial teórico e tudo, mas você não conseguia validar. Ou você validava só com uma validação aparente. Hoje já não dá mais para fazer isso. Ou então você precisa fazer uma revisão da literatura que te dê sustentação. E aí o que você vai fazer depois? Você só vai parar, você vai fazer um estudo de revisão da literatura? Aí a gente entra na questão da publicação lá, que depois eu volto nisso, né? Do número excessivo de estudos de revisão com o mesmo objeto, embora em períodos diferentes, né? Então, em pequenos períodos que também não te dão aquilo que a gente precisa, que é ampliar esse impacto, né, das pesquisas no Brasil. Isso eu não falo só da área da enfermagem, eu falo de uma área, de toda a área, né, principalmente da área da saúde, e que a gente vê aí que a gente tem alguns problemas, principalmente nos últimos anos. E aí, se ela é execuível, né, porque às vezes você faz um lindo projeto. Eu me lembro muito quando eu fiz a minha tese, né, eu fiz mestrado em psicobiologia na área de ergonomia, eu estudava saúde mental
de enfermeiros em turnos alternantes. E aí, no exame de qualificação, a pergunta do examinador era a seguinte: essa pergunta, esse tema, foi você que está fazendo uma demanda espontânea para estudar se está adequado ou não, certo? Sim, sou eu. E por que você tive? Não, eu tinha uma motivação pessoal, porque eu fiquei doente de trabalhar no noturno, então eu queria saber o que estava acontecendo fisiologicamente, mentalmente com meus colegas, né, de trabalhar isso. Mas aí a pergunta era: aonde você quer fazer a mudança? Porque era um estudo ergonômico, né, de adaptação homem-trabalho. Eles estão acessíveis? Eles vão aceitar aquilo que você, esse resultado que você vai trazer, né? Esse resultado de intervenção? Então, isso é outra questão, porque às vezes não é a questão de você ter o material, ter o tempo, mas a aplicação, o que a gente chama de translação deste conhecimento para a prática. Então, isso a gente também está lá na execuibilidade. E aí a pergunta de investigação, né? É que aí com tudo isso você consegue fazer a pergunta e aí obter os seus resultados e, consequentemente, consumir esses resultados, seja ele com um avanço do conhecimento, seja na prática, seja em novas pesquisas, como é que você trabalha tudo isso. Bom, então a gente achava que tudo isso aí estava bom, já que já era muita coisa. Mas aí vem novas demandas, né? Então, quando a gente fala em produção do conhecimento, a gente tem 3 fatores de análise que a gente tem que olhar para eles, né? Se a gente olhar o primeiro fator, que é o incentivo ao desenvolvimento da ciência, né, a gente vê que dentro de toda a trajetória histórica, estou falando do Brasil, a gente teve aí momentos de altos e baixos, né, com um desenvolvimento acelerado no final dos anos 70 e começo de 80, depois porque a gente tinha uma expansão econômica à época que possibilitou isso. Aí a gente teve dificuldades econômicas em 80, que isso, né, teve uma caída, expandiu de novo em 90, e aí a gente veio nessa curva de sobe e desce, até chegar, vamos pensar, 20 anos atrás, quando a gente começou, além da questão econômica, ter problemas políticos, né? Então, dependendo de quem estava onde, né? E quando eu falo político, eu não falo só político a nível de governo federal, eu falo político das agências de financiamento de pesquisa, CNPq, CAPES, também as fundações estaduais, né? E isso faz com que a gente tenha dificuldades para o desenvolvimento das pesquisas, até por questões políticas. E dependendo da área, vocês imaginam o que é fazer pesquisa na área de saúde do trabalhador nos últimos anos? Foi bem difícil, a gente conseguiu, mas bem difícil, né? Porque quando você fala em trabalho, parece que você já está, né, colocando qual que é a sua vertente política. É claro que isso tem a ver com as questões de estruturação, mas isso não quer dizer que você tem que falar qual partido político que você está para você ser pesquisador ou fazer essa ou aquele tipo de pesquisa. Isso não pode interferir, né? Aí a gente chega em 2023, quando a gente está no momento aí de reconstrução, de novos incentivos, então aí tem aí os editais do CNPq, né, que foram a Bolsa Produtividade, com um número maior de financiamento, né, mais de 600 milhões, tem a questão dos financiamentos para grupos emergentes, e isso foi uma coisa bem diferente de tudo que a gente via, porque quando a gente dava parecer para grupos consolidados, a gente tinha aquele elenco de pessoas, né, com, claro, doutores, com alunos também, mas a gente tinha aquela questão da internacionalização, de produção conjunta, e hoje a gente vê que o edital que foi feito, né, pelo CNPq, ele tinha uma questão que era, no mínimo, 3 doutores, né? E claro que tem muitas pessoas que fizeram a indicação de pessoas do exterior, que aí é uma outra complicação, que a gente só não deve ficar pondo pessoas do exterior para falar que a gente tem a parceria internacional, porque muitas vezes a gente não tem essa parceria,
é uma coisa que eles que se beneficiam da gente, não a gente deles, e isso não faz parte da integridade da pesquisa, porque o que a gente quer, quando a gente quer parceiros, a gente quer colaboradores, né? Dos dois lados. Então, isso é uma outra questão. Bom, o que a gente vê, né, nesse período, principalmente 21, 22, por conta da pandemia, mas não só por isso, né, a gente teve restrições financeiras, orçamentárias para a questão dos financiamentos, a gente teve uma queda da produção nacional de artigos publicados na área de enfermagem, mas isso também foi de um modo geral. Aqui tem uma representação, saiu agora a semana... Desculpe interromper. Você está passando os slides? Porque a gente está te ouvindo. Ah, jura? Sim, Eu já... mas está perfeita a sua fala. É que eu não... como teve uma pergunta aqui no grupo... Uai, eu estou passando, mas eu não estou entendendo por que não. projeta novamente, e aí... Vamos ver. Acho que ela saiu. Espera aí que ela entra novamente. Entrou. Tá me ouvindo? Tá mutado o seu. Deixa eu ver o que aconteceu, porque eu estou cheio de gráfico aqui, mostrando os gráficos. Deixa eu ver aqui se eu consigo de novo. Tá. Não entendi por quê. Pede para compartilhar a tela inteira? Tá. Tela inteira. Que ela estava só. Acho que talvez por isso que não tenha mudado. Não estava em tela inteira. Será? Acho que não sei se eu pus certo. Não pus. Peraí, vai abrir. Não foi. Não foi. Peraí, deixa eu pôr para cá isso aqui. Eu vou pedir ajuda para o meu universitário aqui. Tá, tranquilo. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver por que eu não estou conseguindo tela inteira. Tá. Janela eu consigo, tela inteira ele não me aparece. Não, se você colocar na janela e depois, quando for apresentar, colocar naquele de apresentação inteiro. Coloquei. Então não foi, tá. Vamos ver agora. Tá, agora aperta aqui embaixo nessa apresentação, vamos ver se vai. Foi, vocês estão vendo? Tá, só os slides. Esse é o modo de apresentação. Na modo apresentação aqui embaixo? Não, então, eu já tinha colocado. Já tinha? Tá. Espera um pouquinho. Deixa eu só ver com o menino aqui. Que Tá, tranquilo, Maria Helena. Peraí. Às vezes acontece, é ruim interromper, mas fui avisada aqui nos bastidores pelos universitários. Está mutado, Miriam. Só estou vendo você falar, mas está mutado. Eu acho que você vai ter que explicar para ela como que faz, igual você fez aquele dia. Eu vou explicar depois no paralelo. Muito sabe? mais fácil, que a gente continua vendo as pessoas na hora de apresentar. Ela está falando, a gente está vendo ela falar. Mas assim, apresentação... Próximo slide, próximo, entendeu? Aqui, ó, que eu ponho a janela, ele vai, ó, dá uma olhada. Agora que eu ponho a tela inteira, não. Aqui a tela cheia é tudo. Então. É o seu monitor inteiro. Então, mas põe aqui para você ver na janela, a hora que eu ponho, põe. Você quer compartilhar a apresentação em tela inteira? Entendi. Peraí. Essa aí. Tá. Vocês estão vendo? Não, ainda não. Não, ainda não. Essa, Não, mas pode pôr todos, porque elas não viram nada. Tudo bem, peraí. Agora vai. Agora sim, né, meninas? Espera aí. Isso, agora sim. Agora está inteiro. Obrigada, Rita. Desculpa ter interrompido, mas faz parte. Não, mas fez bem, porque senão vocês não estariam vendo. Agora sim.
Bom, então aquilo que eu já falei, não vou voltar, né? Mas aqui é isso aqui que eu estava querendo mostrar, tá? Perfeito. Bom, então o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, que a gente teve uma queda quando a gente pensa, né, na produção nacional, né, de todas as áreas. Se a gente pensar 21, 22, nós tivemos uma queda igual à Ucrânia, que está em guerra, que chega por volta de 9%. É bastante, isso é bastante, né? E se a gente olhar a Polônia e a Argentina, que está num problema financeiro terrível, né? Tem uma questão aí de 4,5%, né? Então, isso mostra que o Brasil, ele decaiu, né? E que a gente tinha aí... Oi? Acho que o som entrou dentro do meu ouvido. Ó, a gente tinha por volta de 2,7, mais ou menos, nós caímos para 2,4 da representação de artigos publicados no mundo, né? E aí a gente tem um outro problema que não é só a questão de número, é a questão de qualidade. Se a gente comparar o que a gente publica no Brasil com aquilo que a gente publica, que se publica na Espanha, por exemplo, eu vou falar da área da enfermagem, a gente publica muito mais que eles e a gente tem um número de citação muito pior que eles, né? Então, isso mostra para a gente que a gente precisa acender algum alerta aí para fazer uma analisada do que a gente está produzindo e com relação a onde está sendo esse impacto dessas pesquisas. Porque quando a gente fala impacto, não é impacto só bibliométrico, né? É um impacto na formulação de políticas públicas, é um impacto na educação, na qualidade de pessoas que a gente está formando para o mercado de trabalho, né? É uma questão de impacto social. Então, a gente tem que olhar. E os programas de pós-graduação, que aí eu coloco como segundo fator de análise que a gente tem que ver, quando a gente vê produção, porque a maioria do produto, né, de pesquisa vem dos programas de pós-graduação, não é nem dos núcleos de pesquisa, vem dos programas de pós-graduação. A gente começa com o mestrado na década de 70 e no início de 80 o doutorado, e a gente vê que a enfermagem no Brasil ela teve uma ampliação bastante grande, né? A gente vê pelo número de programas, né, em todo o país. Claro que tem ainda algumas regiões que precisam de maior incentivo, mas de uma forma geral, nós temos um número assim espantoso de mestrados e de doutorados, né, concluídos no país. E aí a gente tem uma outra questão para olhar, né? Que, assim, essa produção, ela fez com que os saberes e os conhecimentos da nossa área fossem alavancados, né? Então, tem uma evolução histórica, que conquista de novos espaços, né? Consolidando algumas temáticas e linhas de pesquisas que são bem fortalecidas, né? Na formação de pesquisadores e também de recursos humanos qualificados. E a gente tem aí níveis de complexidade diferentes do cuidado, né, sendo melhorado, principalmente nos últimos anos, com essa produção. Então, é aquilo que você translada para a prática, você translada para a clínica. Quando eu falo clínica, eu não estou falando de enfermagem clínica, eu estou falando de prática clínica, né? Que isso é uma outra questão que os nossos currículos de graduação e nos nossos programas de pós-graduação a gente tem que trabalhar quando a gente tem uma demanda externa, né? Principalmente da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, que é para olhar a prática avançada de enfermagem, né? Então, eu fiz um levantamento junto à LADEF, onde eu sou uma das vocais, né? A época era vocal de internacionalização, e eu fiz, então, um levantamento nas escolas de enfermagem que são membros da LADEF, para ver qual que era a carga horária, né, de clínica, né, de prática clínica na atenção primária à saúde, porque era foco da Organização Mundial da Saúde, e a gente queria tornar a LADEF um membro da OMS, no sentido não de votante, mas de participante das reuniões e
dos estabelecimentos dos acordos, né? E a gente está num processo aí, a gente conseguiu já os primeiros 2 anos, agora a gente está indo para o segundo. Mas esse levantamento mostrou para a gente o seguinte: é muito díspare, né, o ensino que a gente faz. Quando eu estou falando de América Latina, né, é muito díspare. Se a gente olhar no Brasil, também é em carga horária, embora a gente tenha um currículo mínimo, que a gente tenha carga horária, mas a gente tem formas muito diferenciadas de formação, principalmente quando a gente lida com o particular e o privado, né? Então, são lacunas na qualificação, na formação profissional, que, consequentemente, esbarram na produção de pesquisas depois. E, consequentemente, a produção de pesquisa, sendo transladada para essa prática, ela melhora, né, tanto a questão da qualificação profissional, quanto da assistência que a gente pode prestar enquanto área, em todas as suas diversas atuações aí em determinados campos, né? Mas o que a gente tem? Então, a gente tem uma produção que é muito importante, né? Que trouxe muitos conhecimentos e nos faz pensar em novas projeções, mas a gente também tem muita crítica em relação, quando a gente faz análise dessa produção, principalmente de dissertações e teses, né? Uma das avaliações feitas na época da Carmen Scott, né, que era uma em 2013, 2015, sobre a avaliação das dissertações e teses. E o que a gente viu à época, né? Que havia um grande número de pesquisas descritivas, né? E a gente sabe que as pesquisas descritivas, elas são o começo, né, da linha, né, metodológica, e isso não trazia o conhecimento que a gente precisava para alavancar novos rumos e novos conhecimentos, né? E isso, se a gente olhar hoje, a gente ainda tem muita pesquisa descritiva. Aí a gente passou por uma fase, depois dessa época, de pesquisas de revisão, né? Então, a gente tem um montão de revisões, né? Um monte de estudo de revisão, que isso fez a gente melhorar, porque a gente tinha antes aquela revisão que ela não era sistematizada, a gente passou a entender mais das revisões, de fazer as revisões sistemáticas, de fazer as revisões integrativas, que é uma coisa muito da enfermagem, porque se você olhar outras áreas é só sistemática, não tem essa coisa da integrativa. Para nós tem, porque nós não temos, em algumas áreas, em alguns temas, pesquisas que sustentem uma análise mais aprofundada da profissão, né, em termos de análise estatísticas em relação à evidência, né? E aí a gente tem a avaliação de escopo, né, a revisão de escopo. Eu gosto muito da revisão de escopo, porque já que a gente tem essa fragilidade e a gente tem a possibilidade de olhar a literatura cinzenta. No caso, a literatura cinzenta, a gente pode muitas vezes trabalhar com os protocolos institucionais, a gente trabalhar com as legislações, trabalhar com as recomendações, as diretrizes de grandes instituições orientadoras, como a Organização Mundial da Saúde, como o Ministério da Saúde, para nós, no caso dos enfermeiros, né? Mas a gente tem que fazer, claro, centrado na metodologia, mas a gente vê nas revistas, né, nas produções que a gente tem, né, quando a gente trabalha com estudos secundários, né, que é o caso da revisão, a gente tem aí uma evolução bastante grande, mas tem um limite, até porque as revistas têm limite de 20% para não artigos que não são originais, é 80% para original, 20% porque não é original. Então, entra revisões, entra reflexões teóricas e outras coisas, né? Dependendo da revista, algumas outras coisas mais. Bom, e aí, uma outra questão que também a gente evoluiu foi a questão da gente fazer a validação de um instrumento, que aí veio a fase da validação do instrumento. A gente não tinha referencial teórico suficiente para fazer instrumentos, né? Até antigamente, se você olhar antes, lá 80, você vê um monte de instrumento, mas a gente não validava nada, a gente só fazia, né? A gente já passou por essa fase de melhoria e a gente tem os instrumentos validados, né, com toda a metodologia psicométrica
E a gente, então, consegue ver isso, né, nas revistas, na produção. Consequentemente, você aplicando um questionário validado, você tem dados mais fidedignos, consequentemente, você tem um resultado melhor e um avanço no conhecimento melhor também. Mas a gente ainda tem muita lacuna em relação a estudos de intervenção. Isso é um problema porque a gente tem demandas aí que vão fazer com que a gente enfrente isso de uma forma mais eficaz do que a gente tem feito ultimamente, porque faz tempo que a gente sabe desse diagnóstico, né? Então, a gente precisa aí melhorar a qualificação teórica, metodológica e tecnológica, né, dos alunos e egressos dos programas de pós-graduação. Quem fala isso é a Cristina Parada, junto com a turma que trabalhou a última gestão como nossos representantes na CAPES, né? E olhando para a questão da inserção social, o atendimento de demandas atuais e futuras. Isso não foram só elas que fazem, isso é o critério da CAPES, né, que mudou e fez com que a gente olhasse para isso, né, tentando buscar formas inovadoras para resolver esses problemas que a gente já tinha identificado. E aí promover soluções ou respostas a essas situações chamadas de emergentes da prática, né, nas instituições de saúde, olhando aí no contexto do Sistema Único de Saúde, mas também no ensino, né, e os desafios da nova implantação das políticas públicas. Aí veio a Nursing Now, a campanha Nursing Now, à época, né, que mostrava que a gente precisava olhar as lideranças, né, a formação de líderes dentro da enfermagem. Isso veio a nível mundial, né, começou na Inglaterra, depois o ICN divulgou isso para o mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente teve a campanha organizada lá pelo Centro Colaborador da nossa escola, junto com o COFEM, a professora Isabel Amélia, que era a coordenadora nacional da campanha, e a gente conseguiu, né, assim, dialogar com muita gente do exterior para ver como é que estava sendo feita essa liderança, e ainda hoje a gente tem pessoas que lideram a nossa área, nível de formação, nível de bancada dentro dessas instituições financiadoras de pesquisa, avaliadoras de pesquisa, mas a gente não tem nenhum assento no Ministério, a gente não tem assento na OPAS, né? Brasil, eu estou falando, tá? A gente não tem essa coisa. Então, a gente, por exemplo, tem a Silvia Cassiani, que é brasileira e enfermeira, mas ela poderia ser lá na OMS, com a questão do pessoal de saúde, né? Mas poderia ser um médico lá também. Então, não é um cargo que é de enfermeira, né? Mas tem, claro que tem a enfermeira-chefe, né? Que é uma tailandesa. Mas, assim, o que mostra para a gente, né, é que a gente precisava desses assentos. Hoje nós temos no Ministério da Saúde, na CEGETS, né, que a gente trabalha mais de perto, tem um enfermeiro que trabalha como assistente da secretária, né, da gestão de trabalho e educação. Mas é temporário, né? Então, o que falava que a gente precisava ter essas lideranças. Mas a gente só consegue ter isso se a gente mostra como é que a nossa pesquisa, como é que a nossa formação, né, enquanto docentes e formadores de recursos humanos, a gente está fazendo a diferença, né? E para que eles possam, né, também olhar para esse espaço. Então, é uma coisa que a gente precisa também dos nossos representantes dentro dos conselhos, né, dos conselhos regionais, do Conselho Federal, da associação, das associações, né, para a gente poder ter junto, e eu acho que a enfermagem anda muito sozinha, a enfermagem devia se unir mais para ter uma solução melhor para esses desafios. Bom, aqui no caso é o que eu penso, né, não é o que ninguém falou, mas é o que eu penso, que a gente precisa, como desafios, né, melhorar a qualidade das pesquisas, isso é para todos, né, da área da enfermagem. A gente precisa ampliar o número de pesquisas de intervenção, e a gente consegue isso se a gente tiver um grupo
de trabalho, né, fortalecido, né, uma rede de pesquisa, a gente consegue, porque a gente sabe que a intervenção ela é muito mais demorada e ela precisa de métodos mais, vamos dizer, de robustos, né? A gente precisa trabalhar a inovação. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em robô, mas não é só isso. São protocolos, são outras questões que a gente pode, que está no acesso da gente, e a gente fica achando que a gente tem que ficar inventando coisas. Claro, é muito importante se tiver uma patente, se tiver, né, um produto, mas a gente vê que também são produtos não só tecnológicos, né? A proposição de políticas públicas, então, trabalhar isso, né, dentro da questão da proposição de políticas públicas através, então, das evidências dos nossos estudos, atender as demandas nacionais e internacionais. Então, o que a gente tem de demanda nacional? A gente tem um serviço público de saúde que precisa ser reestruturado, precisa ser sustentado, aí a gente trabalha enquanto academia na formação, mas também nessa interlocução com a prática, né? A gente tem as demandas internacionais, como eu acabei de falar, que era a tal da prática baseada em evidência, que depende também de políticas, né, de mudanças de políticas, não é simplesmente a gente achar que a gente vai formar alunos para trabalhar na prática avançada, coisa que a gente já faz em algumas áreas, só que a gente não chama disso, mas de uma forma mais qualificada, ou seja, mais organizada, e que tenha essa abrir alas, né? Eu acho que é isso, abrir alas para um novo tempo. E a gente precisa estar nesse diálogo político, né? De aceitação, inclusive, das outras áreas, principalmente da área médica, que a gente sabe o quão foi, né, a legislação dos médicos aí impedindo, né, o trabalho dos enfermeiros. A questão da sustentabilidade ambiental, né? A gente tem que ficar muito preocupado com isso. Eles falam que a sustentabilidade ambiental, e principalmente a questão das mudanças climáticas, elas serão muito, mas muito piores do que a gente enfrentou com a Covid-19. E que a gente não pode ficar esperando isso acontecer, que a gente já tinha que ter agido, porque a Agenda 2030, ela era antes a agenda do milênio, lá 2015. E o que a gente fez enquanto área? Né? Você fala, mas eu não trabalho com essa área. Não, mas a gente tem muita coisa que dá. A enfermagem tem muito a contribuir com a questão da sustentabilidade ambiental. E a gente tem agora a questão da diversidade, que a gente precisa olhar, né, para a pesquisa com mulheres, com as pesquisas com indígenas, com as pesquisas com negros, com a oportunidade, eu que trabalho na área de emprego, né, a oportunidade de emprego, de formação, então a gente precisa olhar para isso. As revistas também têm uma demanda para estar olhando isso, né, dentro das novas demandas editoriais que eu vou falar daqui a pouquinho, e aí a gente tem a pesquisa orientada à missão. A pesquisa orientada à missão, eu acho que vai ser a grande forma da gente mudar aquilo que a gente tem hoje, né? Então, eu sempre gosto de trazer essa representação de que seria a questão da translação do conhecimento e o impacto dessas pesquisas que a gente faz. Quando a gente pensa a pesquisa, desde o começo a gente tem que pensar nesse ciclo, né, de olhar, então, a identificação do problema, mas a gente tem que identificar, revisar, selecionar o conhecimento, aquilo que a gente já faz, né. Esse não é um esquema novo, ele é de 2006, né, do Malden, e aí a gente tem que adaptar o conhecimento ao contexto local, desculpa, tem um errinho ali, avaliar as barreiras e os facilitadores do uso desse conhecimento, selecionar, adaptar e implementar intervenções, monitorar esse conhecimento, avaliar os resultados e manter o uso do conhecimento. A gente não faz isso, a não ser num grupo de pesquisa que você consegue fazer tudo isso e vai continuando. O que a gente vê numa tese, num mestrado, numa dissertação de mestrado, que no máximo você tem o resultado,
mas você não avalia esse resultado depois da aplicação, porque muitas pesquisas não conseguem aplicar aquilo que você está como instrumento, como conhecimento, né? E aí a gente trabalhar isso enquanto uma linha, por isso que as linhas de pesquisa, elas têm que olhar para isso. Então, não adianta um programa ter um montão de linhas e não conseguir fazer tudo isso, que é a retroalimentação e a questão de você transladar. Antigamente, a gente tinha 7 anos, né, entre o conhecimento produzido e o conhecimento aplicado. Hoje, a gente não tem esse tempo mais, né? A gente é tudo agora. Então, a gente tem que trabalhar isso realmente diminuiu. Com a Covid, então, nossa senhora, isso muito mais. Mas a gente ainda tem um problema aí de avaliação de impacto dessa pesquisa, né? Que não é só, e não deve ser só, o nosso JCR, né? O nosso índice H, tem que ser muito mais que isso. Aí a questão das inovações científicas e tecnológicas na enfermagem, né? Então, a gente tem, inclusive, no COFEM agora uma equipe que trabalha com a inovação, né? De olhar não só a inovação na pesquisa, mas também nos currículos, né? Para mudar, então, uma formação de acordo com o mercado de trabalho, olhando não só a empregabilidade, mas a produtividade, e subsidiar aí a questão do avanço, né, tecnológico. Se a gente pensar, né, a gente tem robôs que trabalham na área da saúde, fora do Brasil, já há muitos anos. Não é? Se a gente pensar, mas poxa, nós estamos falando de robô, sim, mas a gente tem robôs que fazem cirurgias, a gente tem robôs que fazem uma triagem, né? Mas não é só isso, a gente pode ter aquilo que eu falei, uma tecnologia de um protocolo que você desenvolveu e você está ali aplicando na sua prática. E aí eu trago essa sugestão de leitura, que é o livro de Inovação e Tecnologia para o Cuidado de Enfermagem, do Rafael Henriques da Silva, que é da Atena, né, da editora Atena, que fala 3 questões, né, que é a tecnologia e enfermagem para gerenciar a informação, para a prática clínica e com implicações éticas na tecnologia de inovação. Então, se a gente pensar no diagnóstico, no monitoramento, no tratamento de práticas educativas, a gente está bem desenvolvida nessa questão da gestão da informação, né? E, principalmente, a gente desenvolveu isso muito também na educação, agora com a questão da gente ter que, em poucos meses, né, trabalhar. Eu não estou falando do ensino à distância, eu estou falando do remoto, mas eu estou falando da simulação, eu estou falando que tem algumas coisas que você consegue fazer EAD, outras coisas não. Então, a gente tem que ter muita cautela com isso. A prática clínica, então, a gente teve aí a teleenfermagem, né, como um grande, não que a gente ainda não tivesse, né, mas que ela teve um boom aí na sua qualificação, principalmente agora na questão, principalmente dos atendimentos psiquiátricos, que continuam até hoje, né, de saúde mental, mas também de forma geral para todos, né, considerando aí não só a questão da consulta, mas também dos diagnósticos por imagem, dos prontuários eletrônicos, né, e claro que os robozinhos entram aí de volta. A implicação, então, aí nós temos outra questão, que é a inteligência artificial. Quando eu falo em a inteligência artificial, é também na questão de melhoria de precisão diagnóstico, identificação de padrões de dados e auxiliar na tomada de decisões clínicas. Eu não estou falando daquelas ferramentas para divulgação do conhecimento, que a gente tem algumas críticas para falar dela daqui um pouquinho. Desculpa. Estou falando da questão da inteligência artificial, dos monitores, dos aparelhos, que é uma realidade que a gente encontra, principalmente nos hospitais. Aí a gente tem os desafios da pesquisa orientada na missão, né? Também não é uma questão nova, né? Na década de 60, os americanos já trabalhavam com esse tipo de pesquisa. E a nossa fundação aqui de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o CNPq também olhando para isso, né, com
questões aí, olhando, claro, que são as demandas nacionais, né? Mas que a gente tenha essa pesquisa criada em nichos, né? Onde as pessoas não estão sozinhas. Então, a gente não está só com gente da enfermagem, a gente está com uma área multidisciplinar, mas a gente também está com quem faz o produto, então, com as indústrias, a gente está com quem faz as políticas públicas, então a gente tem que fazer esse contato com o setor público, com o setor privado, né? Então, aí ela serve para aumentar o impacto científico, né? E para isso, então, elas são orientadas, né, na missão. Então, essa missão, né, ela vem crescendo ao longo do tempo em relação à pesquisa orientada na missão, vem crescendo, e agora a gente tem aí a questão que a maioria dos pesquisadores brasileiros trabalham no mesmo lugar onde se formaram. Isso é quando a Angélica falou, olha, que legal, a gente está recebendo pessoas, pesquisadores, professores que se formaram em outras regiões, em outras unidades, isso é muito bom para o local. Quando você tem pessoas que se formaram no mesmo lugar, a maioria, estou falando, né? Não que essas pessoas não mereçam estar nesses locais, mas você fica muito fechado, né? Então, isso é importante. Olha, isso não é de hoje. Eu me formei na década de 80, o meu mestrado foi em 85, e quando eu entrei na escola para dar aula era 85. Eu formei em 90, o mestrado. Me falaram assim, olha, você tem que sair da escola, você tem que ir para outra área para trazer coisas novas para a gente, porque eu era formada naquela escola. Então, eu fui fazer psicobiologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão, né? Mas teve colegas nossos que foi para o Rio de Janeiro, teve colegas que foi para o exterior, né? E hoje a gente olha isso, que está certo isso mesmo, a gente precisa, né, oxigenar, e tem um grupo, né, de pesquisadores muito focados em estudar isso, né, a questão das contribuições quando você tem pessoas do mesmo nicho e que não muda, né, isso fica... Então, as missões no Brasil, né, então, como é que são vistas? Né? São grandes temas e desafios que devem nortear o desenvolvimento do país, não é só de uma área, é do país como um todo, porque tem as questões econômicas, tem as questões de saúde, tem as questões políticas, tecnológicas, de inovação, de empreendedorismo, né? Então, ela está relacionada aos desafios que afetam a humanidade como uma estrutura institucional, que está aquém das soluções necessárias. É preciso, então, enfatizar sobre a direção e o crescimento, e não apenas o nível de crescimento. Então, não basta saber que houve avanço no conhecimento, tem que ver como que ele ocorreu, qual que é a direção desse crescimento, né? E o que de lacuna ainda sobrou. Então, novas formas de investimento, né? Então, o que eles estão pensando, né? De olhar novas formas de investimento que promovessem mudanças na administração pública, estabelecessem um novo contrato social entre os atores, compartilhando riscos e recompensas por meio de um projeto político mais proativo, orientado às missões de enfrentar os problemas com os ambientes ou de saúde, como os do ambiente da saúde. Então, quando a gente trabalha sustentabilidade ambiental, por exemplo, e você tem os ODS, né? Você tem lá os ODS em quadradinhos. Então, tem o 3 que é da saúde, o 8 que é do trabalho. Mas quando você olha de uma forma geral, você não consegue fazer essa divisão. Você tem que ver tudo, porque a água, a fome, né? A economia, o trabalho, a saúde, está tudo envolvido, né? Então, a gente precisa olhar qual que é a missão que se tem naquele país, o que você quer, né? O que você precisar, nós precisamos acabar com a fome. Então, o que cada área pode ajudar? Então, são os grandes projetos, né? E eu acho que os editais vão daqui para frente direcionar para essas questões, né? Então, o que uma pesquisa orientada na missão faz? Ela examina as tendências mundiais e locais e consulta a sociedade, os empresários,
e diferentes níveis de governo, envolvendo grande gama de atores, aproximando a ciência para a solução de problemas da sociedade. Então, problemas da vida real daquela comunidade, né? E não é uma comunidade pequena, sempre é um problema maior, né? Então, são decisões tomadas por todas essas partes interessadas, isso inclui os cidadãos, né? Então, é uma pesquisa participativa de níveis diferentes, né? Claro que cada um com a sua particularidade, cada um com a sua atividade. Elas não priorizam a pesquisa aplicada e a inovação em relação à pesquisa básica. São uma nova maneira de enquadrar o diálogo entre elas e novas formas de colaboração. Isso quer dizer o seguinte, não é que vai parar de ter financiamento para a pesquisa básica, porque elas estão juntas, uma precisa da outra. Mas olhar para a pesquisa aplicada, né, no sentido de resolver problemas. Se a gente pensar na prática avançada de enfermagem, é isso também que a gente quer. A gente quer o quê? Resolver problemas da prática, né? Fazer a qualificação dos enfermeiros para resolver problemas da prática de uma forma mais eficiente, de uma forma mais autônoma, né? Então, a gente está olhando na mesma direção, né? Então, aqui fala que não é suprimir as pesquisas básicas, mas é fazer junto. Aqui eu trago esse exemplo, né, de uma pesquisa orientada na missão, que foi o programa da Apollo 11, né, da NASA, que levou o homem na Lua em 1969, né? Então, esse é um grande exemplo de uma pesquisa orientada à missão. A missão era chegar à Lua, né? E começou com um redesenho dos sistemas de compras da NASA e a redação de um contrato com fornecedores privados, porque eles sabiam fazer o foguete, mas eles não sabiam fazer um cobertor térmico, eles não sabiam fazer uma alimentação desidratada, eles não sabiam, ou sabiam fazer, mas não tinham condição de fazer, porque estavam ligados à questão aeroespacial, né? Então, foram feitos contratos, né, para trabalhar essas empresas com materiais, com software, com várias coisas, né? E isso teve, então, uma criação coletiva, né, de valor, com riscos e benefícios compartilhados. É claro que o maior risco era da NASA, que era o contratante, né? Com custos, claro, estabelecidos aí com recompensa de inovação e melhoria na qualidade de produtos e processos e serviços para quem investisse, né? Então, além de levar o homem à Lua, esse programa, né, Apollo 11, e essa pesquisa orientada na missão, gerou um enorme valor econômico, criou diversas oportunidades de comercialização de produtos, por exemplo, telefones com câmera, cobertor térmico, fórmulas alimentares, softwares, entre outros, que a gente até hoje usa, né? Estratégias que a estratégia de transformar desafios em missão deveria orientar os governos na solução de problemas elencados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030. É preciso uma maneira nova de pensar a capacidade de organizações públicas. Então, você não fazer isolado. Eu acho que a universidade, ela trabalha muito isolada, né? Eu estou falando da universidade como um todo, né? Claro que em algumas áreas isso não acontece dessa forma, né? Na enfermagem, eu acho que a gente ainda atua muito junto à comunidade, mas a gente não atua junto à indústria, a gente não atua junto ao governo, né? E isso a gente precisa olhar, né? Como que a gente faz isso. Não é fácil, viu, gente? É o 4º projeto que eu tenho que fazer junto com o Ministério da Saúde. É incansável as indas e vindas, mas a gente tem que ter articulação política, a gente tem que ter um grupo forte de pesquisa multidisciplinar para dar conta, né? E muita paciência e perseverança, mas a gente consegue. Aí a gente tem ainda que a pesquisa orientada na missão, ela é considerada como capaz de mover a fronteira do conhecimento, né? Então, de ampliar, né? De desbravar as barreiras que a gente tem hoje, né? Que vai buscar, então, soluções para problemas do país, né? Então, mas ela exige essa reorganização da instituição, das instituições, né?
financiamento para projetos que vão além da pesquisa, né, integrando aí o desenvolvimento de produtos nas áreas de educação básica, sustentabilidade, mudanças climáticas, questões relacionadas à Amazônia. Aí vocês vão falar, poxa, mas eu trabalho com família, como é que eu vou trabalhar isso? Dá uma olhadinha que vocês vão se achar aí no meio, tá? A Amazônia é mais difícil, mas o resto a gente está dentro. Cada uma de nós, cada um num lugar. É claro que se você estiver fazendo pesquisa lá na Amazônia, você está no lugar certo. Posicionar, então, a Amazônia como um dos locais prioritários, que é preciso estrutura científica e fomento de recursos humanos, interlocução das universidades, institutos e tecnologias. Aqui na USP, o nosso reitor fez institutos especializados para essas temáticas. Nós temos, inclusive, um instituto que reuniu pesquisadores que trabalham com questões ligadas à Amazônia e à sustentabilidade ambiental, e esse núcleo trabalha conjunto e tem desenvolvido ações políticas e também junto às indústrias para fazer projetos conjuntos, né? Então, ele chama de escritórios, são 5 escritórios esse ano foram lançados, e agora a gente tem aí para o ano que vem mais 3. Um é de oncologia, um é de sustentabilidade da Amazônia, outro é da questão da agropecuária, da saúde é só de onco ainda, né? Mas olhando para essas questões das demandas, porque isso aí está sendo assim, discutido em vários setores, né? E da energia limpa, isso, o outro é do carbono, né? Então, a questão da energia limpa, né? Buscar soluções para o mercado, né? Olhando a questão da solução inovadora e rápida, né? Para conter aí as mudanças climáticas. Então, baixo teor de carbono. Bom, aí a enfermagem está na linha de despertar. Eu chamo isso, eu acho que é um desafio, né? Que a gente tem que enfrentar, olhando aí a educação em enfermagem, a formação na graduação e na pós-graduação também, né? Olhar a prática avançada, eu acho que tem vários núcleos, nichos, trabalhando com a prática avançada, no sentido de estruturar. Eu não acho que ainda, bom, se bem que agora já tem acho que 1 ou 2 programas que foram, de prática avançadas, que foram aprovados na última reunião da CAPES, que vão enfrentar, claro, uma dificuldade, mas vão desbravar também um espaço importante, mas que precisa de alianças, né? A nível de outras instituições parceiras, o Conselho Federal, eu acho que está muito imbricado nisso, as associações de classe também, e a gente aí começar a trabalhar uma outra questão, que é a questão da legislação, né? A questão da educação interprofissional, é isso que a gente tem olhado na questão da formação. Não sei na unidade de vocês, mas aqui na USP a gente tem feito lá na Escola de Enfermagem algumas aproximações, a gente não tem o currículo voltado à educação interprofissional, mas a gente trabalha algumas disciplinas, por exemplo, segurança do paciente, com 7 unidades de Ribeirão Preto, que a gente vai ao Serviço Público de Saúde, trabalhando aí alunos dessas medicina, odonto, farmácia, fisioterapia, enfermagem, psicologia, né, numa interação aí olhando a experimentação da educação interprofissional. Questão da sustentabilidade, inovação, que eu já falei, busca de superar as desigualdades na produção do conhecimento. E aqui eu trago a questão do que eu acredito muito na questão dos grupos de pesquisa, né? Olhando aí não só fatores científicos, mas também sociais, políticos, e essa interlocução com a empresa. E aí a gente chega no terceiro fator de análise, terceiro e último, que é a questão de novas demandas para a divulgação desse conhecimento científico, né, dos resultados dessas pesquisas, que a gente passa de um período, né, de 10 anos atrás, que a gente só fazia pesquisa para pesquisador mesmo, né, para ser reaplicado, ou para aluno de ensino superior,
E hoje a gente já tem uma demanda diferenciada, que a gente tem um diálogo que são com os cientistas, mas também um diálogo que é com a sociedade. A gente viu quão importante foi isso na época da Covid, com relação às fake news, né? Por quê? Porque a gente, pesquisador, não estava acostumado a fazer esse diálogo com a sociedade. Ele fazia muito bem nos seus eventos científicos, nas suas publicações em revistas acadêmicas, mas ou em uma em outra entrevista, mas nada mais que isso. Então, a comunidade não conhecia, né, as pesquisas que estavam sendo feitas, que tinham sendo feito, o conhecimento e a importância do pesquisador dentro, né, da sociedade, no sentido de tomada de decisão, se compra vacina, se toma vacina, se não toma vacina, se usa máscara e tudo aquilo que a gente viveu, né? Hoje a gente trabalha, hoje não é de agora, é hoje que eu falo de uns 6 anos para cá, a gente está trabalhando muito mais com os nichos ampliados, que a gente chama, né? Onde a gente tem um público acadêmico, que são os alunos, professores, mas também a disseminação do conhecimento para a sociedade através de multimeios, que a gente chama, né? Com isso, a gente tem a tendência da ciência aberta, né, que vem aí com várias demandas, que as revistas, inclusive, estão fazendo com que nós, eu ia falar nós outros, que a gente, enquanto pesquisador, enquanto autor, também tenha que tomar, que é a questão de como a gente está publicando, como a gente está avaliando os artigos e como que esses artigos estão sendo liberados ou não para consumo da sociedade, né? Que a gente chama de democratização da informação e da ciência, que é a ciência aberta. Bom, tradicionalmente, as revistas continuam sendo, né, o melhor meio de divulgação científico, né? Mas ela tem trazido aí, tem sofrido algumas críticas com relação à ciência aberta, principalmente porque as pessoas precisam pagar para ter acesso a conteúdos, a resultados de pesquisas que às vezes foram financiadas por agências públicas, né? Isso é um absurdo. Então, se você tem, se você teve o seu financiamento pago pelo Estado, ou pelo município, ou pelo governo, ou uma instituição que é pública, como é que você vai ter que ainda restringir esse resultado da população, né? Então, vem aí uma demanda muito forte. No Brasil, a gente começa com a questão da ciência aberta, lá quando surge o Cielo está fazendo 25 anos esse mês. Então, há 25 anos, nós da enfermagem trabalhamos com a ciência aberta junto às publicações Open Access, que a gente não paga nada para ver no Cielo, só que a gente tem revistas que estão no Cielo que cobram taxas, porque muitas vezes as revistas são de instituições públicas que não têm financiamento para esse tipo de trabalho, e esse trabalho, então, acaba tendo taxas, né? Às vezes, aqui no Brasil elas não são altas, mas se a gente for, por exemplo, publicar numa revista aí de cunho comercial, como a PLOS ONE, você paga $5.000 a $10.000, dependendo, né? Se for nas revistas mais Lancet, tarará, você paga $15.000, né? Então, é uma coisa absurda e inacessível para a área da enfermagem, com certeza, né? Mas vamos lá trabalhar, então, a questão das revistas. As revistas, elas mudam a forma de ser com relação a serem todas eletrônicas, a terem marcadores de buscas que a gente consegue identificar isso, mas a gente tem que elas têm critérios, né? E o critério faz a fidedignidade do dado, a fidedignidade daquilo que você está consumindo enquanto ciência. Isso, revistas sérias, tá? Revistas que atendem os critérios de integridade, de divulgação científica, os critérios, as diretrizes de ética em pesquisa. Então, aí a gente tem regras, normas, aspectos éticos e a ciência aberta. Então, para que serve uma revista? A revista é um instrumento seguro para gerar e preservar a informação, certificada por pares, aí ela tem a diferença, né, da nova demanda, que são os pré-prints, que você não tem avaliação, mas você, por pares, você tem uma avaliação se as pessoas quiserem entrar lá e avaliar. Nós da enfermagem não temos esse
esse costume ainda de fazer isso, mas na época da pandemia, os pré-prints foram muito importantes, foram muito citados para a divulgação do conhecimento rápido, né? Para que serve uma revista? Então, ela é uma fonte permanente de atualização, né? De autores, pesquisadores, educadores, profissionais e público em geral interessado sobre ciência. O objetivo de uma revista é publicar resultados de estudos que foram comprovados, validados, que tragam o avanço do conhecimento, então tragam novidade. Esse é o fator de desempate de qualquer artigo, se ele vai ser publicado ou não, né? Porque não adianta você fazer um estudo metodologicamente correto, mas que você não avance no conhecimento, não há espaço para isso nas revistas. E quais são os seus interesses, né? Você tem que ver o que você quer com o seu estudo. Você quer dar visibilidade ao avanço do conhecimento, preservar a memória, contribuir para a academia, ou com a função social e política, prestígio acadêmico. O que você quer fazer da sua revista? É claro que a revista quer fazer tudo, só que às vezes ela não consegue. Então, ela tem que ter a missão. Então, não sei se vocês, autores, já olharam a missão das revistas antes de enviar um artigo para publicar. Se é só o Qualis que vocês olham, porque deveriam olhar a missão, porque muitas vezes a missão dá para você perceber que você nunca vai publicar naquela revista porque ela não tem interesse no seu tipo de estudo ou na sua área. Então, é uma dica importante aí para perseguir. E aí tem a questão da avaliação, né? Avaliação crítica, que ela tem no sentido de qualificar e certificar, né? Aquilo que foi produzido, considerando a originalidade, a fidedignidade dos dados, as questões éticas. E eu trago isso porque eu estou chamando de bons avaliadores. Eu considero que os programas de pós-graduação, né, e também os grupos de pesquisas, eles deviam olhar para esses alunos que fazem parte desses grupos, ou os estudantes que fazem parte do programa, e treiná-los para ser avaliadores. Porque até então a gente trabalha com a maioria das revistas da área, com avaliação fechada, mas aqui para frente a gente vai precisar trabalhar com avaliações abertas. E aí a gente precisa de muitos avaliadores, bons avaliadores, né? Então, o que precisa para ser um revisor de revista? Ser um pesquisador, então, doutor, né? Ter publicações em artigos em revista de prestígio acadêmico, ter competência para revisar um manuscrito de alta qualidade, integridade ética e consistência nas avaliações, cordialidade nas relações. O parecerista, ele vai ajudar a melhorar o artigo. Ele não tem que ser o juiz que vai apontar que tudo que a pessoa fez é errado, né? É exaltar o que está certo e mostrar como é que se faz corretamente aquilo que não está tão adequado assim. Conhecer os sistemas eletrônicos e administrativos. Aí a gente tem que ter um cuidado com as revistas predatórias, né? Que cada vez mais ela tem sido um fator de preocupação. Se a gente olhar até os projetos que a gente avaliou ultimamente, e mesmo a questão do Qualis, o tanto de revistas predatórias que os programas de pós-graduação, né, os docentes e seus alunos estão listando, né? A hora que aparece o Qualis, é que há um filtro, né, de quem faz o Qualis, dessas revistas não aparecerem, mas para os programas é uma lástima, porque você fica, e para os pesquisadores também, né, porque você fica sem reprodução. Porque o que a gente tem? É engraçado, às vezes, você, no primeiro e-mail que você recebe, você já identifica, que vem assim, você apresentou o seu estudo num evento lá em 2000, e agora a pessoa fala assim, ficamos muito interessados no seu artigo, se você quiser, encaminhe para a gente, daqui um mês ele está publicado, né? Eu recebi o dia 1 que estava assim, né? Eu publiquei no pré-print,
Era uma revisão, aí a revisão acabou caducando, eu não tive tempo de mandar para a revista, acabou caducando, embora era uma revisão sistemática, mas era sobre Covid, daí de 6 meses já tinha outras coisas, né? E aí eu deixei só lá no pré-print, tem uma boa citação e tal, e eu recebi um convite de uma revista dizendo que ela era 2.3 de fator de impacto, que tinha gostado muito do artigo e se eu queria encaminhar. Aí eu falei, bom, quero, né? Porque eu olhei lá, era 2.3 mesmo e tal, só que a revista acho que estava com um pouco artigo, sabe? Aí o que aconteceu? A hora que eu falei, tá bom, é sem custo, né? Aí ela falou, não, são $2.500 agora e depois $5.000 quando publicar. Aí eu falei, tá bom, muito obrigada, não quero publicar mais, né? Mas isso, tem essa questão, né, de você, se apresentou, então, ou vai virar livro, né, que a gente sabe que hoje livro, essa produção não vai para lado nenhum, a não ser se for um livro que você fez do seu grupo, não vai, o seu capítulo vai ser parte de um livro que você não conhece as pessoas, de quem são elas. Então, esse é um problema sério que a gente está enfrentando. Antes tinha uma lista, né? Mas agora a própria CAPES tem a lista lá, ela consegue identificar, mas os programas deviam estar orientando mais os seus alunos, né? E tem essa revista que me fez esse convite, que era 2 pontos, alguma coisa no fator de impacto, ela foi retirada do último Qualis, porque ela publicou num período muito curto muitos artigos, então ela estava precisando de dinheiro, né? E a avaliação só vinha assim, ajusta essa revisão, essa referência, esse parágrafo aqui, só por falar que não tinha feito avaliação por pares, mas era isso. Uma coisa que a gente usa muito para escrever, melhorar a qualidade da redação, são os protocolos da rede Equator. Não sei se vocês utilizam, até nos estudos que a gente faz no nosso grupo de pesquisa, a gente utiliza isso, né? Dependendo do tipo de pesquisa, a gente passa por esses, né? Principalmente o Strobe, né? O Corec, Square, o que dependendo do que vocês, o consorte, né, de tipo de pesquisa que vocês fazem. E no nosso grupo a gente fez a tradução para o português validada das pesquisas qualitativas e o Rede Equator publicou lá, então tem em português. Mas eu acho que as revistas utilizam, a maioria delas utilizam também, para dar parecer também, então eu acho que é uma boa que quem não usa, né, passar a utilizar esses protocolos. E a gente tem um outro problema, né, que é a inteligência artificial na escrita científica. Ela não é de agora. Em 2017, a gente tinha o ScienceNote, que é uma plataforma que usa IA, para ajudar na redação de manuscritos, mas ela tinha um pessoal que trabalhava na avaliação posterior, passava na ferramenta, mas tinha um pessoal que fazia aí os ajustes. O Manuscript Writer também era uma plataforma que refinava, né, aí a questão principalmente na literatura inglesa, mas hoje a gente tem o chat GPT, né? Que aí é uma complicação, porque o autor é ele mesmo. Não sei se vocês já viram algum artigo assim. Ele mesmo se coloca como autor, né? Como é que você vai ter um autor que é um robô, né? E é bem complicado. Então, o seu uso na editoração científica apresenta desvantagens significativas, né? Falta de precisão e confiabilidade das informações, porque, embora você coloque os dados, ele pode distorcer esses dados, ele não é capaz de compreender o contexto científico de maneira profunda, levando a interpretações errôneas que prejudicam a integridade da pesquisa. Vide, então, as boas práticas de pesquisa, né, que é a resolução de Helsinki, e falta de capacidade crítica, desculpa, aí tem alguns erros de português, que foi na pressa, não é capaz de avaliar a qualidade da metodologia do estudo e não identificar vieses, né, da pesquisa ou aprofundar suas análises estatísticas dos resultados.
e pode estar desatualizadas, porque ela pode conter estudos assim que foram feitos há muito tempo, né? A ciência aberta, ela traz alguns avanços importantes, que é a identificação dos autores pelo ORCID ou ORCID, que você tem, por exemplo, eu tenho 4 nomes. Então, a minha junção desses 4 nomes dá mais ou menos 15 tipos de referências do meu nome. Agora, quem chama de alguma coisa, aí tem muito pior, porque esse de aí, de Carvalho, de Oliveira, sabe? Isso aí é complicado. Então, você tem esse registro, então é muito importante. A questão dos artigos, que é o DOI, as licenças Creative Commons, CC BY, por conta do Open Access, né? Então, quanto maior a licença, mais chance do seu estudo ser citado em fontes diferenciadas. Adoção do sistema de taxonomia para definição de papéis de autores, isso é muito importante, quem são os autores. Uma coisa que a gente não conseguiu ainda no Brasil é quem é o primeiro autor, quem é o último autor, em termos de o chefe da equipe, né? Nas internacionais, o chefe da equipe é o último, e no primeiro autor é aquele que geralmente é o aluno da pós-graduação, é o iniciante, né? Ou quem fez, ou aí mais trabalhou o projeto. E aí, quando a gente dá um parecer no CNPq, a gente sempre faz isso, olha o primeiro e olha o último também, né? Quer dizer que você é um dos cabeças ali da autoria, né? E também aquela coisa de pôr autor, de excluir autor que não é autor, né? Aquele que fez banca e acaba sendo o autor, né? Porque foi na banca, então é meio complicado isso. Adoção de sistema de gerenciamento de manuscritos, né? Então, aí a questão das ferramentas administrativas, aí isso é mais para as revistas, né? A periodicidade das revistas em fluxo contínuo, isso fez o quê? Com que o tempo entre a submissão e a publicação fosse reduzido, e a questão dos pareceres abertos, a maioria das revistas da enfermagem hoje deixa aberto quem foi o editor associado que conduziu o processo, mas ainda não deixa aberto quem são os pareceres. Lá na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, a gente tem um problema sério de pareceristas, né? Quando você precisa de 2, você precisa mandar para 10, porque eles são gente de muitas áreas, né? A saúde trabalhadora são muitas áreas diferentes. E aí a gente estava trabalhando essas questões a semana passada, que a revista fez 50 anos, né? Que justamente era um problema não só da nossa revista, não sei se vocês conhecem, mas a Lancet fez agora uma publicação, ela tem a Lancet regional, né, que é da América Latina, e isso vai ajudar a gente. Por enquanto ela não tem um fator de impacto bom, mas isso vai ajudar muita gente, porque como ela tem uma interlocução internacional, e mesmo essa editora, ela estava colocando a dificuldade de pareceristas no Brasil, principalmente para dar parecer aberto. Aqui é o esquema que vocês já conhecem, né, do Fischer, que trabalha aí a taxonomia da ciência aberta, onde a gente não tem só a questão do Open Access, né, o acesso aberto, mas das revistas, mas também a questão das políticas de acesso aberto com relação às diretrizes da ciência aberta, que não significa só a questão de fazer o trabalho, mas também de aplicar os resultados, e a questão dos dados abertos, que aí ou os dados estão em reservatórios da universidade ou das bases de dados, por exemplo, na Cielo, as revistas que são Cielo podem deixar os dados, né, os autores dos artigos dessas revistas podem deixar os dados, né, no repositório da Cielo. Na Universidade de São Paulo, a gente tem um repositório próprio, que é junto com a Unicamp e junto com a FAPESP, então também é lá que a gente deixa, mas a gente também tem que aprender a reutilizar os dados. Eu acho que é uma outra coisa, desafio para a enfermagem é você olhar esses dados e saber como trabalha com eles. Aí, a questão dos pré-prints, a gente tem que saber muito se a gente pode, né, fazer, porque as revistas aceitam isso, né, a maioria das revistas aceitam,
mas tem que olhar primeiro, né, se você está querendo mandar para a revista X, se ela, depois que você colocar no repositório, se ela vai aceitar o seu artigo, porque ele acaba com a questão da inovação, que é um dos critérios importantes para a seleção de artigos. Mas aí tem alguns exemplos dos mais utilizados na nossa área da enfermagem, que é o Cielo Preprint, o MedioArchive, o BioArchive, o PeerJ e o PsycArchive. Bom, a questão da gestão de dados, a gente tem aqui o exemplo da USP e da FAPESP, que criou, então, esse repositório de informações clínicas na época da Covid, e aí a gente tinha mais de 75 mil pacientes e 1,6 milhões de exames e 6,5 mil dados de desfechos, então, uma base de dados muito robusta, né, para que outras pesquisas fossem feitas, além das pesquisas originárias desses bancos de dados. O prestígio, então, quando eu coloquei a questão do impacto, a gente estava falando em métricas acadêmicas, mas a gente estava falando em visibilidade social. Bom, vocês que são pesquisadores estão acostumados com o fator de impacto do JCR, o índice bibliométrico da CIMAGO Journal Country Rank, né, e o índice H do Google Metrics, porque são utilizados pela CAPES para dar nota para o Qualis, né, na avaliação da área. E as boas práticas de divulgação científica também devem ser perseguidas e dão um prestígio à publicação. E a visibilidade social, a gente consegue a visibilidade acadêmica através das bases de dados, mas a social a gente consegue através do impacto da ciência, né, nos multimeios, porque a gente utiliza para divulgar esses resultados da pesquisa. Então, para isso, a gente precisa trabalhar essas 4 questões. Primeiro, quem é o público-alvo que você quer atingir ou quer atrair? Eu adoro muito esse imã, né, atraindo aí o seu público-alvo. Mantenha o perfil certo, então não adianta você ficar em um monte de meios, um monte de mídias, não alimentar essas mídias, e a questão, então, de usar as ferramentas corretas e ter, então, o que a gente precisa, que é o engajamento enquanto pesquisador socialmente. Então, para isso, a gente tem, não é o seu Facebook, não pode ser um Facebook social mais, ele é um Facebook profissional, com aquilo que você não vai se colocar de biquíni, você vai colocar um artigo científico, então não é esse lugar, né? Mas tem o Mendeley, tem outros que a gente chama de dispositivos ou de ferramentas, né, como o ResearchGate e o Mendeley, e é mesmo o Google Acadêmico, que a gente pode utilizar para dar visibilidade social, além dos canais no YouTube, né? Eu não sei se o grupo de vocês tem um canal no YouTube, ou tem um podcast, ou tem um Facebook, ou tem um site, mas isso é bem legal para dar visibilidade ao trabalho que vocês fazem, os resultados das pesquisas, inclusive colocar as publicações com link às revistas ou aonde os repositórios que elas estão. Aqui eu trago também a questão da gente mandar para o Vitrine do Conhecimento, que é um trabalho da Biblioteca Virtual da Saúde com a OPAS Brasil e OPAS Latinoamérica. E a gente trabalha lá junto com a BVS Enfermeria, né? Vitrinas, a gente tem a relacionada ao trabalho de enfermagem na América Latina e Caribe, tem enfermaria Covid, tem enfermaria História da Enfermagem, tem várias vitrinas lá para vocês poderem estar utilizando. E como é que a gente vê o impacto social? É através do Altmetrics, né, que são as redes sociais alternativas aí de impacto científico, onde a gente trabalha com os downloads, né, com a visualização, empréstimo de biblioteca, ele captura também quando você salva, né, por isso que a questão de você usar essas ferramentas, né, que são gestores de referências, como o Mendeley, o EndNote, também isso serve como na captura do Altmetrics, menções em blogs, em Wikipédia, e opiniões de especialistas, redes sociais, twitters, curtidas, compartilhamentos e os softwares para distribuição de dados. Bom, aqui algumas referências, falo demais, né, gente? Mas muito obrigada pela atenção.
Nós que agradecemos, Maria Helena. Eu ficaria ouvindo aqui horas, inclusive eu até falei com a Fernanda que está aqui para nós, todos os nossos alunos vão ouvir, com certeza, os que não puderam participar. Nós temos um canal do YouTube que a gente coloca nossas reuniões com convidados externos, principalmente. E assim, eu anotei tanta coisa, mas eu queria abrir aqui para os nossos convidados também, para as pessoas que estão aqui, porque assim, são vários itens que você abordou de extrema importância para quem está inserido no grupo de pesquisa, no programa de graduação, numa prática clínica, enfim, né? E você traz uma questão muito interessante, que é a questão da formação, que isso sempre chama muita atenção de quem está trabalhando, porque a gente trabalha ainda essa formação muito desarticulada, né, como você trouxe muito bem, com vários tipos de formação. E daí fazer pesquisa nesse sentido é um desafio muito grande, né? Então, eu queria abrir, porque senão eu vou começar a falar antes dos nossos participantes, e agradecer mais uma vez a sua apresentação maravilhosa, que abre, assim, várias possibilidades para nós, especialmente para nós aqui da região, né, da UFMS, da região centro-oeste aqui do Mato Grosso do Sul, e do nosso grupo de pesquisa, que ainda está em plena, né, em pleno desenvolvimento. Somos um grupo jovem, mas com bastante motivação para crescer, né? E depois eu queria perguntar sobre os estudos de intervenção e avaliação desses estudos, mas gostaria de abrir temos a professora Magda, da Unifesp. Oi, Magda. Tudo bem, querida? A Miriam, não sei se continua aí. Professor Rodrigo, que está na estrada, mas entrou. Professor Adriano, de Três Lagoas. Enfim, tem várias outras pessoas que entraram e que conseguiram aproveitar. A professora Marisa também, que está aqui. Então, assim, gostaria de abrir para vocês, para um diálogo agora com a professora Maria Helena. A gente pode estabelecer um tempo. Não sei como é que você está, Maria Helena, aí de tempo. Eu posso ficar até às 18 horas, pode ser? Tá, temos, ok. Então, temos um tempo para conversarmos. Então, abra agora. Pode falar, Magda. Nossa convidada especial do recadinho. Nossa parceira, obrigada, né? Pelo convite, Angélica. Foi um prazer te ouvir, Maria Helena. E você nos instiga. E é preocupante também, né? As avaliações que temos sobre a nossa profissão, a produção. E vejo que a gente ainda tem muito a caminhar para que a gente consiga modificar a prática, que eu acho que isso é o maior desafio, né? A gente tem investido em estudos de ciência da implementação para que a gente consiga, pelo menos, modificar o cenário de prática onde estamos e conseguir fazer avaliação, porque o que a gente percebe é isso que você colocou, mesmo pela característica dos pós-graduandos, a gente chega até uma etapa, não consegue ultrapassar, que é implementar aquilo que foi pensado ou construído, e principalmente fazer avaliação, né, de resultado disso, né? Mas, assim, foi um prazer te ouvir, né? Eu não sei como que vocês, em Ribeirão, estão trabalhando, principalmente com a ciência da implementação, que, por outro lado, eu vejo que, pela formação dos enfermeiros, a gente está tendo dificuldade em que o enfermeiro ele assuma essa atividade que é assistencial, ficando muito numa gestão que não é gestão de cuidado, é gestão de um processo, parece que desvinculado da questão assistencial, né? Mas foi um prazer te ouvir. Obrigado, Magda, pelas colocações. É um prazer te ver. Faz tanto tempo que eu não vejo a Magda também. Eu acho que assim. Desculpa de trazer tantas inquietações, mas eu acho que a gente vai em locais que as pessoas falam: não, parabéns, vocês estão muito bem. Não, a gente está de parabéns, a gente já prosseguiu muito, progrediu muito, só que a gente tem que olhar o futuro. Eu comecei a falar que eu não ia passar pano, né? Que eu ia falar de coisas assim, que nós não somos vítimas, nós não somos coitados, nós somos pessoas inteligentes, competentes, profissionais competentes, e a gente pode. Eu acho que o que a gente precisa é se reorganizar. Eu não falo só enquanto grupos, mas enquanto área.
né? Então, porque a gente passou um tempo que a gente queria a inclusão das pessoas, a gente queria mais programas, a gente queria mais produção, só que a gente não... E tanto é que a gente fazia salame, né? As revistas aceitavam, de uma tese virava 5 artigos, e aí a pessoa tinha que ler 5 coisas para chegar naquela conclusão, né? Então, assim, a gente não tem que ir pelo produtivismo, embora a gente é cobrada por ele. Então, a forma de cobrança está errada também. A forma de avaliação de impacto está errada. Será que significa você ter um artigo 3.5, 5 pontos não sei o quê, e você não fez nada com ele só ficou para você, né? Você pode ter um artigo que foi publicado, porque aí tem que ver aonde você quer publicar, que público-alvo é esse, que você atinge é a pessoa lá da unidade básica, onde você atua e que você mudou aquela situação, que você aplicou, isso que a Magda está falando, né? Que muitas vezes eu acho que o enfermeiro ele foge disso por 2 coisas, eu vejo. Primeiro, que ele se acomoda em termos de, então é isso mesmo que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar a questão administrativa, que você, uma hora é o gerente, é você, outra hora é o dentista, outra hora é o médico, e você não faz importância nenhuma, porque você é descartável, né? Ou você fazer aquilo que a sua área tem que fazer, que é a mudança da assistência, a qualidade da assistência. Então, eu vejo que o enfermeiro ele está em muitos lugares e não está em muitos lugares ao mesmo tempo, porque ele faz coisas que não é dele. Então, se você falar assim, será que se os enfermeiros se concentrassem em algumas questões, ele não seria mais imprescindível do que ele fazendo tudo? Porque, gente, eu lembro quando eu formei, que eu fui trabalhar no hospital, eu fazia a dieta dos pacientes, eu que fazia. Às vezes eu mandava comprar as coisas com o meu dinheiro, porque não tinha dinheiro, né? Fazia a questão da farmácia, fazia do almoxarifado, da lavanderia, a autoclave tinha problema, eu tinha que ir lá ver o que tinha da autoclave. Quer dizer, onde que está a assistência? Eu mal consegui entrar no leito ali do paciente, entendeu? Que era uma coisa, você fala, mas peraí, né? Então, eu acho que essa coisa da implementação, e eu acho que mais do que isso, quando eu vejo os nossos cursos de graduação e vejo os cursos, por exemplo, da Espanha, de Portugal, que eles vieram muito depois da gente em relação à questão do nível superior, a gente está ficando muito ultrapassado. Chile, eles aprenderam a fazer pesquisa conosco, os nossos programas. Vai lá ver o tipo de pesquisa que elas fazem. Né? Então, a gente está ficando na mesmice, porque a gente está produzindo um sistema de quantidade, não de qualidade. Eu acho que isso é que a gente tem que lutar, e a gente não tem que aceitar aquilo que eles acham que é o certo para a gente. Será que sempre vai ser assim? Então, assim, eu vejo que a gente precisa, né, dessa coesão de mais pessoas pensando dessa forma e lutar contra. Né? Porque agora a gente só tem força se a gente tiver um grupo, né, fortalecido, com evidências, porque só de falar a gente não vai conseguir, não. Uma vez eu escutei assim, olha, a área da enfermagem publica demais, só que a qualidade, ela é... Como é que é? A qualidade, a gente tem desconfiança. Escutei isso de um presidente de uma grande base, dentro da minha própria universidade, morri de vergonha. Mas eu fui falar com ele. Mas era isso que ele pensava, entendeu? A primeira vez, quando a gente tinha que fazer indexação de revistas na Cielo, era na Bireme, a época era a Bireme, tinha um coordenador lá das edições de indexação que falava que a enfermagem não fazia ciência. E outras vezes, quando a gente tinha que votar favorável à indexação de revistas que faziam a maioria das suas publicações na qualitativa, que qualitativa não era ciência, era contar história. Então, a gente tem... Vocês estão vendo como que a imagem deles, como que é a nossa imagem para eles? A gente tem que mudar essa imagem.
E como é que a gente é lamentando, é brigando? Não, gente, é fazendo uma ciência forte, né? Se instrumentalizando, fazendo coisa conjunta. Eu acho que cada um de nós tem uma expertise, que quando a gente junta isso, não é porque o meu programa é 3, o seu é 7, que você sabe mais do que eu. A gente pode se unir em prol de uma coisa que todo mundo vai ganhar, né? E não é isso que a gente vê, infelizmente. Não é isso que a gente vê. Precisa mesmo muita união da área, né, Maria Helena? Em todos os sentidos, graduação, pós-graduação, prática, das entidades de classe, né, dos conselhos. E nós passamos muito tempo, né, Angélica, com uma assim, quem era de um lado não era do outro. Exato. Não é? A Marisa, é porque a gente era dessa época que, olha, se você se juntasse aqui, você era contra o outro. Não é isso. Exatamente. Não é? Ainda bem que agora acho que a gente não tem mais isso, mas não é medir forças, é unir forças. Né? E na própria academia há muita vaidade também, né? Vamos colocar assim. Isso também impede, muitas vezes, até a questão dos grupos trabalharem em conjunto, né? Mas estamos num caminho, né, Maria, como você disse. Não é fácil, mas não é impossível. Não. Fernanda ia fazer pergunta, tinha levantado a mãozinha, pelo que eu vi. Oi, Maria Helena. Oi, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Fernanda, estou junto na liderança aqui do grupo de pesquisa junto com a professora Maria Angélica. Né? Nós temos o nosso laboratório, nós temos nos debruçado muito com pesquisa de intervenção. Então, a tua fala ela veio muito ao encontro das nossas pesquisas, né? Me fez fazer muitas anotações, enfim, né? Nós temos também, assim como a Magda colocou, né, a professora Magda, as questões de ciência da implementação, pesquisas nesse sentido. E a minha grande dúvida, né, e até já foram movimentos de questionamento aqui dentro do nosso grupo, é como fazer a parte de avaliação já pensando na publicação, né, nos aceites. Nós temos muitas questões, até dentro da qualitativa, de que nós fazemos algumas implementações e aí a avaliação dessa implementação ou desse movimento, ele é uma análise qualitativa com um N não tão grande, né? Aí um N de 12, de 15, entendendo toda a complexidade da qualitativa. E isso retorna, né? Como um legado, com, né, um movimento, e a gente vai batalhando, às vezes, de revista em revista, ou de parecer, porque não há, às vezes, uma compreensão desse movimento, né? Porque, enfim, eu gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito de artigos onde a gente pode estar melhorando o nosso método, ou nossa forma de apresentar os resultados nessa pesquisa orientada à missão, nessa pesquisa, né, nesse sentido. Realmente são estudos negados mesmo. Porque se você só manda a parte final, ele não representa muita coisa, não. O que você tem que fazer é associar o ciclo todo. Então, você tem que fazer, aplicar, avaliar, e aí sim, ele é um estudo que vai ter uma boa publicação numa revista boa. Porque as revistas mais, assim, que não tem tanto artigo, pode até ser que elas publiquem, mas não vai ser um artigo que vai ajudar muita gente, porque eu considero a pesquisa mista, né, a questão quando você faz a intervenção e aí você faz a análise qualitativa, porque é o feedback daquilo que a pessoa recebeu. Você fez um instrumento que você vai medir tal coisa, mas você não sabe se aquilo realmente, né, a pessoa está vendo com os mesmos olhos que você queria que ela visse. Então, é muito importante, né? Só que eu também, enquanto editora, eu acho que eu não aceitaria um estudo fragmentado só com a parte final, né? Então, isso mais depende muito do... Eu não sou mais editora, porque depois que fui para a direção eu saí, né? E aí agora a gente dá espaço para gente nova e a gente vai fazer outras coisas. Mas eu acho que é o pensamento... Eu tenho muito, assim, o pensamento daquilo que a ciência que é da gente. Não é o jeitinho que a gente encontra de fazer, porque a nossa área tem especificidades. Eu acho que a gente tem que lutar de igual, né? Então, quando você vê um estudo, quem vai olhar, às vezes, não é a gente da enfermagem que vai fazer o parecer.
E ele vai pensar naquilo que é os resultados, independentemente de quem seja, mas o que os resultados estão trazendo, onde é que ele pode ser aplicado. Então, como é que você faz um estudo de intervenção sem avaliar se aquela intervenção foi boa ou não? Você acha que ele vai ser replicado? Não vai. Né? Então, acho que tem que ter o tempo. Né? Então, é um estudo para grupo de pesquisa, não é um estudo para mestrado, não é um estudo para doutorado. É um estudo para o grupo de pesquisa. Pode até o doutorando fazer uma parte, mas o grupo vai fazer outra parte e vai publicar junto. Está fechado, Fernanda? Eu concordo plenamente, né, com o que você posta. E aí o que também me inquieta vem o segundo movimento. Lógico que é um desafio quanto pesquisador, isso é posto, né? Que é a questão da sumarização de todo esse movimento, né? Porque quando você pensa em descrever metodologicamente todo esse processo, né? Construção, validação, implementação e avaliação, né? Isso também, muitas vezes, né, é uma grande dificuldade dentro desse processo, porque precisa descrever tal coisa, precisa descrever melhor isso, né? Vem os pareceres. E aí a gente se debruça no número de laudas, que cada vez, pelo menos nas revistas brasileiras, a gente está tendo uma redução, né? Então, eu vejo que a gente tem um movimento interessante de publicar todo o processo, no entanto, um movimento difícil, talvez, né? Talvez. Eu acho que aí depende. Você entende esse movimento como difícil na sumarização de tudo isso. Né? É difícil, mas isso você vai aprendendo com o tempo, porque você não precisa na introdução colocar mais que 3 parágrafos para mostrar o seu problema e a sua lacuna do conhecimento. E a gente fica contando a história desde que o homem nasceu. Então não é por aí. Né? E a metodologia, por isso que eu acho que os guias são muito importantes, porque eles são assim, ó, checklist, é tudo, é só isso. E aí, como você vai fazer fases procedimentais, você vai falar na primeira fase é isso, na segunda é isso, e não repete no resultado, você vai só repetir o resultado. E aí, o que a gente faz? Lá na discussão, a gente repetir o resultado de novo. Então, é forma de construção. Por isso que eu acho que quando a gente escreve em inglês, a gente já é muito mais concisa. Eu exatamente, era o meu pensamento. Eu falei, as revistas americanas, principalmente, né, as fora, elas nos mostram muito isso, né? O background ali, bem e muito, muito sumarizado. Né? O inglês, ele nos traz isso. Né? Hoje, até com a Angélica, nós discutíamos, não, aqui a gente tem que sumarizar. Né? Assim, isso vai para o inglês e isso modifica. Isso, eu sabe que isso eu acho que mandar para essas internacionais é um exercício que a gente aprende muito, porque quando eles te perguntam o que é o ponto forte do seu estudo, se você não sabe responder, não é melhor nem mandar. Exato. Não é? O que teu estudo tem? Aí você fala, não, ele é muito importante, porque ele fez isso. Não, você não entendeu a pergunta. Tópicos, ele quer ali. Você começa com essas questões, né, Maria Helena? Ou seja, para quem que é esse estudo? O que você quer com ele? O que você vai atingir? Né? Qual é o seu objetivo? E aí, pensando no macro, quando você traz a questão da Amazônia, por exemplo, e nós temos também aqui uma região ainda... Campo Grande, ela é meio ilhada, é um estado muito grande, tem os ribeirinhos, tem a imigração, tem os quilombolas, né? Tem assim uma diversidade, tem os indígenas, né? Tem uma diversidade de etnias, ou seja, o Brasil também ele é multifatorial, multicultural. Então eu fico pensando, né? Em quantas possibilidades realmente de fazer pesquisa, né? E de atender a essa população nós temos para ficarmos no mesmismo, como você falou, né? Então, nós temos que sair dessa caixinha, desse senso comum e desse espaço de conforto que nós temos, de fazer aquilo que nós sabemos, para avançarmos em outras áreas, em outros estudos, em áreas que não são só as nossas, né? Que a gente precisa incluir aí a biologia, né? A psicologia, e tudo mais, para fazermos um cuidado e uma pesquisa mais direcionada aos problemas do povo brasileiro. Né? Eu penso, a enfermagem hoje ela é global, né? Então a gente não pode se deter só no nosso umbigo, né? E achar que o que a gente faz está perfeito, obrigada, né? A gente passou por uma fase que era assim, a gente só pode fazer pesquisa em enfermagem porque a gente precisa formar a área.
Sim. Aí agora eu já comecei fora isso, porque me mandaram ir lá para outra área para conhecer, para trazer. Já começou fora da enfermagem. Né? E aí, assim, mas eu vejo que não é isso. A gente vai fazer a nossa parte dentro da equipe multidisciplinar e a gente vai trazer o conhecimento composto, porque você não consegue, muitas teorias que a gente usa na enfermagem, elas não são nossas da enfermagem. Sim. Isso não quer dizer que a pesquisa não vai dar resultado significativo para você melhorar a assistência. Por exemplo, eu trabalho muito com psicobiologia, com a questão, agora eu estou trabalhando com psicologia positiva, porque eu estou trabalhando com saúde mental, burnout, essas coisas, então eu trago a psicologia, então meu grupo tem psicólogo, tem psiquiatra, não tem como eu trabalhar sem eles. Exato. Tem epidemiologista, tem que ter. Né? E a gente trabalha de igual a igual, e é isso que a gente tem que fazer. Né? Eu acho que a gente tem, às vezes a gente olha uma linha de pesquisa que aquele orientador, ele está orientando há 20 anos a mesma coisa, só que ele muda a população. Sim. A gente é lamentável isso, a gente ri, mas é lamentável, porque, peraí, gente, eu acho isso às vezes o aluno chega com algumas ideias, né, e mas eu não trabalho com isso, então vamos direcionar para aquilo que eu trabalho, né, então realmente aí você não avança, inclusive, nas competências desses alunos, né, que muitas vezes tem muitas ideias interessantes, né. Muito bem, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não sei porque que eu fiquei de cabelo verde aqui, acho que essa para nós não está aparecendo verde. Eu estou de cabelo verde, está me incomodando. Ai, Maria Helena, que está normal para nós. Eu queria só também complementar e fazer uma reflexão, né, nesse movimento que você traz, né, de irmos para as outras áreas e o quanto a gente precisa avançar na dificuldade depois de quanto a própria área da CAPES tem fechado, às vezes, isso, né? Porque eu tenho trabalhado, feito alguns estudos de bancada ali, numa questão de microbiologia, né? De algumas questões com fungos, e a gente está com um trabalho interessante, e a gente se esbarra nessa questão quando você olha nos quales, né? E alguns fatores de impacto, porque quando você está pensando em formar alguns pesquisadores para alimentar programas de pesquisa, não, mas a minha área é essa, E isso a gente se esbarra muito, e aí você tem que achar um denominador comum, e isso é muito, eu penso que isso acaba enfraquecendo, né, a nossa divulgação científica e o nosso pensar junto, porque às vezes até a gente brinca, alguém vai ter que ceder. Mas você sabe, Fernanda, que isso é coisa da enfermagem, viu? Porque nas outras áreas as pessoas não estão pensando nisso, não. Elas estão pensando em fazer ciência. Exato. E precisa de todo mundo. Então, isso é muito da gente. A gente é muito, vamos dizer, a gente segue todas as riscas sem questionar, sem falar nada. Não, gente, não é assim, não. Eu acho que a gente tem esse empoderamento. Quando você conhece o que você está falando, você tem, né? Você vai e acaba, né? Discutindo e olhando que não é daquele jeito, não é com aquele óculos que você tem que ser avaliado, não é? Então, eu acho que... Avançando, né? Muito bem, nós estamos já quase aqui às 17, aí às 18, né, Maria Helena? Eu tenho que voltar para Ribeirão ainda hoje. Eu acho que eu vou agradecer. A Marisa levantou a mão, acho que Marisa temos um minutinho, que daí a gente já fecha. Só para agradecer mesmo, foi uma honra poder participar, eu também entrei um pouquinho depois, estava na universidade, mas foi uma honra poder te ouvir, Maria Helena, e a gente aprender mais coisas e refletir realmente de tudo que você falou, né? De vamos levar para nosso, né? No nosso dia a dia e nossa realidade que nós podemos fazer, tá? Obrigada, viu, Marisa? Tá? Obrigada, um abraço. Obrigada. Ao aluno aí. Obrigada. Obrigada. Sempre aluno, né, Beatriz? Né? Vamos pensar assim. Saudade da escola aí. Mais um abraço também, viu? Tudo de bom. Espero o cadastro de vocês aqui no Alumni, viu? Tá bom. Da Marisa, pessoal aqui da USP, né? Isso. Temos vários agradecimentos aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Agradecimentos carinhosos. Então, assim, muito obrigada mesmo, tá? Mesmo pela sua participação. Eu não vou ouvir de novo tudo, porque, assim, foi realmente um presente para nós, para o nosso grupo de pesquisa.
E assim, desejar tudo de bom aí para você. Estamos aqui quando quiser vir para Mato Grosso do Sul, quiser vir para Bonito, tá? E nos encontramos aí nas estradas, né? Da pesquisa e da enfermagem, tá bom? Obrigada pelo convite, foi um prazer. Eu acho assim, foi um grupo que eu, né, conhecia, mas também acabo indo naqueles que eu não conheço, mas quando a gente conhece, a gente vai mais com mais carinho ainda, né? Obrigada. E eu me coloco à disposição, que vocês quiserem, mesmo se quiser fazer pergunta depois para mim, pode mandar e-mail, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, viu? E um prazer. E assim, não fiquem tão boladas com as coisas que eu falei, que realmente são coisas que a gente precisa enfrentar, mas que a gente tem que enfrentar por espaços, né? A gente não tem que enfrentar tudo junto, mas a gente tem que ir escalonando, organizando. Como é um grupo de pesquisa, por isso que eu fiz esse approach de mostrar as coisas que realmente me incomoda, e eu acho que não me incomoda só enquanto uma pessoa que trabalha com pesquisa, mas enquanto um ator dentro desse processo, né? Que eu também faço isso no meu núcleo lá. Eu penso que ela é instigante, é desafiador tudo que você trouxe, mas ao mesmo tempo eles nos motiva, sabe? Todas as reflexões nos motivam a repensar a nossa prática, né? Nossas ações, para a gente poder melhorar. Então, eu queria agradecer muito você, tá bom? Muito mesmo. E agradecer também de novo a Magda e o NECAD, que esteve presente, os professores, alunos que estão aqui. Muito obrigada. Beijo para o pessoal da Unifesp, tá, Magda? Pessoal aí de Três Lagoas também. Um abraço a todos vocês também. Obrigada. E para você aí da USP, Maria Helena, um beijo a todo mundo. Outra Muito semana. Obrigada. Um beijo grande, tudo de bom. Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais. Até mais. Vou parar a gravação.